E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês o prólogo do volume especial da Evile. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa na perspectiva de Ainz. Quer dizer, Momonga. Enquanto se sentava no trono, Momonga ignorou a sutil satisfação, e, por um momento, focou na vergonha que sentia. Então, começou a olhar ao redor, do interior do salão do trono. Ele notou os Sebas, e um grupo de empregadas em pé, no canto, parados e sem vida. Vê-los de pé assim, o fez sentir-se um pouco solitário. Ele lembrou que havia um comando para eles. Momonga pensou nos comandos, que havia ouvido antes, e então estendeu a mão, antes de gentilmente, assinar de cima para baixo. Momonga falou, ajoelhem-se. Albedo, Sebas e as 6 empregadas, Pleiades. Todos, genufletiram diante dele, na maneira como fiéis servos, fariam diante de seu mestre. Assim seria melhor. Momonga ergueu a mão esquerda, e verificou a hora. 23 horas, 55 minutos, 48 segundos. Ainda deveria haver algum tempo. Neste momento, os GM, provavelmente, estavam transmitindo instruções sem parar, enquanto os demais, provavelmente, soltariam fogos de artifício do lado de fora. No entanto, Momonga, que havia bloqueado as notificações, não estava ciente disso. Momonga se encostou no trono, e lentamente, levantou a cabeça para o teto. Juntamente com seus amigos, eles haviam construído Nazarick, a masmorra mais difícil do jogo. Por essa razão, Momonga pensou que, um grupo de jogadores, poderia decidir invadir neste último dia. Momonga esperou. Ele gostaria de receber todos os desafiantes aqui, em sua posição, como chefe da guilda. Ele enviou mensagens para todos os antigos membros, mas o número de pessoas que chegou a responder pôde ser contado em uma mão. Momonga esperou. Ele gostaria de dar boas-vindas a qualquer amigo que viesse, dado a sua posição como chefe da guilda. Momonga falou, uma relíquia do passado. Momonga relembrou. Agora, a guilda não era nada mais do que uma concha vazia, mas ele teve momentos agradáveis no passado. Ele desviou o olhar, para contemplar as bandeiras gigantescas, penduradas no teto. Havia um total de 41 delas, o mesmo número de membros da guilda. Cada bandeira tinha um emblema de um membro. Momonga estendeu seu dedo ósseo, branco como marfim, para apontar para uma delas, e permitiu que as memórias, em sua mente, despertassem novamente. Mas sua mão parou, no meio do movimento. Não posso perder tempo com isso. Momonga pensou, em um certo plano, que ele havia preparado para hoje. Um plano derradeiro, para um encerramento glorioso. Para comemorar com seus amigos, que viessem visitar Nazarick, no último dia online dos servidores, e também dar um grande espetáculo. Momonga tinha ido a um distrito de compras, que ele quase nunca visitava, e comprara grandes quantidades de itens, com a intenção de usá-los, para realizar um evento. No entanto, seus amigos que vieram, infelizmente, decidiram que ficar, e esperar até o fim, não valeria a pena. Tais amigos, que saíram antes do fim, naturalmente, colocaram suas vidas reais em primeiro lugar. Momonga viu muitos de seus amigos deixarem a guilda pela mesma razão. Foi uma conclusão que ele já havia antecipado. Mesmo assim, Momonga ainda se sentia terrivelmente solitário e frustrado, os dois ao mesmo tempo. Por essas duas emoções, inundarem seu coração, que ele quase esqueceu, completamente, de sua intenção original, que era criar esse evento, com seus amigos. Não, talvez a verdade fosse que, ele não queria se lembrar disso. Talvez, o melhor final, em um momento assim, seria esquecer o acontecimento, e sentar no trono, aguardando o fim. No entanto, isso ele já tinha feito. Nesse caso, Momonga levantou subitamente. Eu tenho que ir. Mesmo que seja só eu. Eu preciso dar um glorioso final a tudo isso, mesmo que eu esteja sozinho. Não havia mais tempo. Momonga soltou o cajado de Ainz ou algo que estava firme em sua mão, e imediatamente, ativou o anel, em seu dedo anelar direito. O anel de Ainz ou algo. Ao ativar o anel de Ainz ou algo, uma lista de destinos, de teletransporte apareceu. No entanto, o primeiro destino, era sua suíte. Porque foi configurado, para um lugar assim. Momonga reclamou algo, que normalmente, nunca o teria incomodado, e percorreu a lista de destinos. Momonga falou, achei. Momonga pôde deixar de exclamar de deleite. Depois de encontrar o destino de teleporte mais próximo da superfície, Momonga estava prestes a tocá-lo, quando hesitou por um momento. Os olhos de Momonga foram na direção ao cajado de Ainz ou algo. Por ser uma arma de guilda, sua destruição significava a destruição da guilda em si.
Desse ponto de vista, deixá-lo ali era a escolha mais segura que ele poderia fazer. No entanto, Momonga já não havia pensado nisso mais cedo, antes de soltá-lo. Tudo bem, vamos juntos, pois você é a prova de que a guilda Inzo Algon existiu. Momonga agarrou firmemente o cajado e ativou o poder do anel. O teletransporte ativou instantaneamente, e ele foi transportado para uma sala ampla. Havia 2 fileiras de pequenas lajes de pedra, usadas para colocar cadáveres, embora estivessem desocupadas agora. O chão era feito de calcário polido. Na parte de trás, havia um lance de escadas descendo, e, ao fundo, havia um conjunto de portas duplas. As portas que levavam ao primeiro andar da grande tumba de Nazarick. Este era o local mais próximo da superfície que o poder de teletransporte do anel poderia trazê-lo. O nome do local exibido indicava que este era o mausoléu central da grande tumba de Nazarick. Momonga falou: "Preciso me apressar!" Gritou Momonga, para se animar. Ele olhou para o relógio da mão esquerda, e a hora era 23 horas, 58 minutos, 3 segundos. Ele estava quase sem tempo. Era como se ele pudesse ouvir a campainha de fechamento das portas do trem cessar, seguido pelo assobio, feito pelo pistão de gás, que movia a porta. Momonga conjurou Fly, como se ele fosse um assalariado, subindo as escadas apressadamente. Apesar de seu pânico, os movimentos de Momonga, enquanto ele navegava pelo console e selecionava a magia de voo, não eram equivocados. Cada magia tinha seu slot no console de conjuração. Se ele não soubesse essas coisas, se cometesse algum erro quando precisasse conjurar magias, isso afetaria atividades de combate. Por essa razão, Momonga gastou mais de 1 ano memorizando cada posição do console. Esses esforços deixaram seus outros companheiros de equipe estupefatos, mas mesmo assim, Momonga ainda nunca havia conseguido vencer Toutmi, seu antigo companheiro de guilda, nem sequer uma vez, mesmo depois de todo esse trabalho para memorizar. Mesmo assim, Momonga sempre sentiu que seu bom histórico de PVP era devido à sua diligência prática, e isso provavelmente era verdade. Momonga voou com todas as suas forças para o grande pântano que cercava a grande tumba de Nazarick. O controle da postura durante o voo era surpreendentemente difícil. Ele ouvira alguém dizer que era como jogar um jogo de dogfight. Ainda assim, se ele estivesse apenas voando em linha reta, então movimentos simples seriam suficientes. Ou melhor, não havia necessidade de controlar absolutamente nada. Tudo que ele precisava fazer era tocar na interface de controle. Assim que deixou a porção superficial de Nazarick, em outras palavras, o cemitério, para trás, ele prontamente chegou na região do pântano enevoado. As silhuetas de monstros eram visíveis entre a névoa, mas agora, todas as hordas de monstros ativas foram colocadas em um estado inativo. Eles não atacariam, desde que não fossem atacados. Essa mudança para um modo inativo foi implementada há aproximadamente 1 semana. Isso, combinado com as frequentes atividades de se aventurar para fins turísticos, aparentemente, levou a muitas novas descobertas. Mesmo Momonga não pode conter um suspiro de prazer quando viu os vídeos de tais descobertas. Algumas até mesmo tiraram reações dele, o fazendo praguejar. Como alguém descobriria uma coisa assim? Esses desenvolvedores são estúpidos ou algo assim. Em seus pensamentos, eu pensei que alguém tentaria nos invadir para fins turísticos. Afinal, eles poderiam passar pelo pântano de Greenbera sem gastar nenhum recurso. Mas ninguém veio. Claro, ainda valia a pena celebrar, mas ao mesmo tempo, também o fez sentir-se solitário, como se tivesse sido completamente esquecido pelo mundo, ou algo assim. Momonga estreitou os olhos, embora sua expressão não mudasse. Ele chegou ao seu destino, uma ilha circundada pelo pântano. Era uma pequena e peculiar ilha. Não era muito grande, mas estava coberta com uma grande quantidade de objetos cilíndricos, o suficiente para encher toda a superfície. Momonga tirou um objeto, parecido com um bastão, de sua dimensão de bolso. Havia um botão nele. Momonga o segurou na mão, que não estava segurando a arma da guilda. Momonga falou: "Aqui vou eu." Quando ele exclamou essas palavras, em um tom forte, que ele normalmente nunca usaria, Momonga apertou com força o botão. Naquele momento, os cilindros, que estavam tão próximos um do outro, que quase não havia espaço entre eles, atiraram bolas de luz, céu acima. Por estarem demasiadamente juntos, as bolas de luz pareciam uma gigantesca bola de luz. Eram fogos de artifício, vendidos pelos desenvolvedores de Yggdrasil, ou talvez, pela equipe de operações, por um preço baixo.
Momonga comprou cerca de 10.000 fogos de artifício e os organizou nesta ilha. No entanto, ele não tinha utilizado todos, pois, no meio do caminho ficou entediado. Neste momento, Momonga ainda tinha, pelo menos um quarto, daqueles fogos de artifício em seu inventário. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.